direitos humanos são aqueles direitos que existem desde sempre, né, e que estão diretamente ligados à condição do ser humano. Eles independem, eles antecedem qualquer tipo de lei ou qualquer tipo de norma que reconheça esses direitos ou que estabeleçam uma forma de buscar a efetivação deles. Né? Eles são produto da própria história da humanidade, que ao longo do tempo e ao longo das civilizações foi determinando então o formato desses direitos. A gente pode falar em algumas dimensões de direitos humanos, no primeiro momento os direitos individuais, depois os direitos chamados de sociais e depois os direitos de uma abrangência maior. Né? A defesa de todos eles ela tem que ser feita de forma integrada e não isolada. Direitos humanos individuais são aqueles que o cidadão pode exercer em seu interesse próprio. Né? São direitos civis e políticos, e aqui a gente fala no direito à vida, no direito à liberdade, no direito à propriedade, direito à opinião política. Os direitos humanos sociais são aqueles que o indivíduo tem e que interessam a ele quando em relação a determinada comunidade. Né? E aqui a gente fala nos direitos sociais, direitos culturais, direitos à educação, o direito ao trabalho, o direito à previdência. A gente pode falar numa outra dimensão de direitos que são uns direitos mais abrangentes que dizem respeito a todos os povos, né? Como, por exemplo, o direito ao meio ambiente equilibrado, o direito ao pluralismo de ideias e costumes, o direito à paz, o direito à emancipação dos povos. Sim, o próprio conteúdo desses direitos e a relevância dos interesses que eles protegem já determina que se dê uma atenção especial por parte do Estado e das autoridades na proteção desses interesses que são tutelados. Né? Justamente porque, ainda que quem esteja buscando a sua efetivação seja uma pessoa determinada ou um determinado grupo, os direitos humanos dizem respeito a todos nós. O Ministério Público tem por função, de acordo com a nossa Constituição, a defesa da democracia, dos interesses coletivos e individuais e indisponíveis, que são aqueles de que ninguém pode abrir mão. Né? Então, os promotores e promotoras todos os dias em seus gabinetes atuam no sentido de efetivar esses direitos que estão previstos na Constituição e nas leis e que dizem respeito à condição do ser humano. Então, a gente pode falar na atuação no sentido de preservar os direitos das pessoas portadoras de deficiência, proteger a mulher vítima de violência doméstica, garantir a prioridade de atendimento ao idoso. E essa atuação ela se faz por meio de medidas de punição daquele que infringe a lei, mas também adotando medidas de adequação dos serviços e das atividades aos critérios que estão previstos pela lei. Basicamente, toda aquela conduta que viole algum direito inerente à condição humana pode ser caracterizado como um crime contra os direitos humanos. Né? A título de exemplo, a gente pode falar no crime de tortura, no crime de exploração sexual infantil, nos crimes de homicídio, especialmente quando eles são motivados por alguma questão de discriminação de origem, de credo religioso, de opinião política, de gênero, de orientação sexual, enfim, nos crimes praticados contra populações indígenas, os crimes puramente de discriminação, como, por exemplo, o racismo e a homofobia. Sim, nos casos em que essas situações tenham uma relevância um pouco maior,
desobedecer também alguma obrigação a que o Brasil tenha se comprometido por meio de um tratado internacional. A nossa Constituição prevê a possibilidade de que a investigação e o processo sejam deslocados para a Justiça Federal, né, como uma forma de assegurar o interesse nacional e não apenas daquela cidade ou daquele estado na resolução daquele conflito. A gente fala nas situações desses crimes mais violentos que tem alguma particularidade que determine uma repercussão um pouco maior. Sim, essa questão da violação dos direitos humanos, ela está diretamente ligada a uma postura de desrespeito com a condição do próximo, né? Então ela se verifica sempre nas regiões, nos locais onde não existem condições não apenas materiais e financeiras, mas também culturais e sociais de preservação desses direitos, né? Daí a importância então da efetivação de políticas públicas fortes no sentido de transformar comportamentos e de dar o rumo então dessa sociedade, daquela comunidade. Basicamente são aquelas minorias étnicas e religiosas e sociais que estão mais expostas a essas violações. A gente pode falar, por exemplo, nas mulheres, nos negros, nas pessoas portadoras de deficiência, idosos, populações indígenas, presidiários e ex-presidiários, por exemplo. Todos os municípios de Santa Catarina são atendidos por promotorias de justiça e nelas sempre há um promotor que atua nessa área de direitos humanos e de cidadania, seja de forma especializada, seja em integração com outras áreas do direito, mas esse promotor fará o atendimento e dará todos os encaminhamentos. Os centros de apoio, de maneira geral, eles dão suporte na atuação das promotorias e das procuradorias em sua atuação diária, seja realizando pesquisas, respondendo a consultas, elaborando relatórios, enfim. No caso específico do Centro de Apoio dos Direitos Humanos e Terceiro Setor, o trabalho é no sentido de prestar esse suporte especificamente nessa área de direitos humanos, na questão do atendimento de saúde, na questão de pessoas portadoras de deficiência, de direitos dos idosos, de direitos de mulheres vítimas de violência doméstica e também na questão do controle do terceiro setor, que são as chamadas organizações não governamentais, né, e no controle da qualidade na prestação do serviço público.